Olá, abraço e luz. Aqui é Viviane Guimarães e nós vamos para mais um momento felizes para sempre três pontinhos com o quadro Pergunta que eu respondo. E hoje a gente vai responder a pergunta da Fernanda de São Paulo. Gostaria de entender melhor essa questão de carência afetiva. Acredito realmente que seja um dos motivos de estar convivendo com pessoas que me fazem mal. Porém, não consigo identificar essa carência na relação com meus pais. É claro que existiram discussões entre nós, mas entendo a minha mãe na forma dela de amar, nunca foi muito carinhosa, mas quando precisei ela esteve ao meu lado. E meu pai, que é meu melhor amigo, me entende no olhar, uma pessoa excepcional, amo de paixão e também sempre me apoiou. Vou me aprofundar no exercício, mas não entendo essa carência hoje estar relacionada aos meus pais, a ponto de ter que perdoá-los por alguma coisa. Acho que eles é que precisam me perdoar pelas bobagens que já fiz na vida e por preocupá-los tanto. Muito interessante sua pergunta, Fernanda. Essa questão, né? As carências emocionais que a gente vive hoje, que muitas vezes nos fazem, né, permitir estar em relacionamentos com pessoas que nos ferem, né, por conta de carência emocional, de precisar do outro, de depender emocionalmente da presença do outro, do carinho do outro, ou do cuidado do outro, que muitas vezes nem está vindo. O que está vindo são feridas, são machucados, e a gente continua insistindo em relações que estão nos machucando, é devido a carências emocionais. E grande parte, é claro que existem outros momentos da nossa vida também que essas carências são geradas, mas grande parte das carências emocionais que a gente vive no hoje estão relacionadas com as nossas primeiras relações. E as nossas primeiras relações são os nossos pais. É relação pai e relação mãe. Claro, né? Tem aí as exceções, quem foi criado com avô e com avó, então vai estar relacionado sim. A mãe biológica não tem jeito, porque você vai ter se relacionado com ela mesmo que tenha sido na barriga, né? Houve um relacionamento aí intrauterino. Mas vamos supor, você foi adotado, então aí você pode olhar para a relação com a mãe biológica e para a relação com o avô, com a avó. As primeiras relações são a nossa base. É nelas, são nesses relacionamentos que a gente aprende a se relacionar. Tudo que a gente sabe sobre relação começou aí. Foi daí que a gente fez os primeiros registros. E os registros acontecem desde a gestação, terceira semana de gestação na barriga da mãe. Então, todos os nossos registros começaram aí. Então não tem como negar que tudo foi registrado nessa fase, principalmente até os 7 anos, que é o que a gente, né, na psicologia diz que foi a formação da identidade. Então, sim, o papel da relação com os nossos pais ele é primordial para estabelecer o que a gente acredita e para estabelecer também as nossas carências emocionais. E aí eu entro na pergunta da Fernanda, que tá certinha. Peraí, mas meus pais foram ótimos, né? Meu pai sempre foi uma pessoa maravilhosa. Minha mãe eu compreendo o jeitinho dela mais, né, menos carinhoso, mas sempre presente. Então assim, minha infância foi maravilhosa. Isso eu escuto muito isso, né? Não tive problema nenhum na infância. Minha infância foi maravilhosa. Alguns têm, né? Já fala logo, na minha infância foi difícil mesmo. Meus pais eram difícil, já sabem. Outros não. Outros não. Minha infância foi maravilhosa, não tive problema nenhum. Isso é normal. E aí, o que eu tenho para te dizer, Fernanda, e para quem vive essa experiência? Você pode ter tido os pais mais perfeitos do mundo. Você registrou carências emocionais do mesmo jeito. Muitas vezes, essas carências emocionais, elas são registradas, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito comum disso acontecer. Um pai e uma mãe que faz tudo pela criança, a tempo e a hora, mamadeira, amor, carinho, trocar tudo a tempo e a hora, sempre fez tudo. E aí um dia, estava na hora da mamadeira e essa criança ainda estava dormindo, a mãe pensou, eu vou ali no banheiro rapidinho, tomar um banho porque ela ainda não acordou. E na hora que a mãe entrou no banheiro, nesses 5 minutos, que ela tomou um banho, 5 minutos para correr, para acudir a criança, né? Para dar a mamadeira. Essa criança acorda. E aí ela chora 5 minutos, que a mãe, assim, correu para tomar um banho. Ela chora por 5 minutos e a mãe não vem. Na hora ela registra. Minha mãe me abandonou. Estou sozinha no mundo. E agora? Não posso mais viver esse abandono. Entendeu?
Outro exemplo, tava tudo normal e a mãe teve uma dor de barriga e foi no banheiro. Não teve jeito, tinha que ir no banheiro. E a criança ficou sozinha. Ela faz o registro da carência emocional. Então, o que vocês precisam entender, e Fernanda entender, é isso. Os registros de carência emocional vão acontecer de qualquer forma, mesmo que a gente tenha tido pais maravilhosos. As carências são registradas. E muitas vezes a gente não se permite olhar para essas carências, porque isso significa ter que colocar, como se a gente se sentisse meio que ofendendo os nossos pais, culpando eles por alguma coisa que eles não têm culpa. E é exatamente isso. Os pais, né, essa é uma frase muito famosa da constelação familiar, os pais são os culpados que não têm culpa. Porque não tem mesmo. E mesmo que eles tenham errado para valer, né? Vamos pôr, não foi uma mãe que deu uma assistência total, que ela esteve ausente. Ela deu o melhor que ela podia. E a carência emocional foi registrada. Então é isso que a gente precisa entender. Todo ser humano tem carência emocional da nossa primeira fase de existência até os 7 anos. A gente sempre vai ter registros. Por melhor que tenham sido os nossos pais, a gente vai ter registros de carências emocional, de abandono, rejeição. Cada um tem que olhar para dentro de si e encontrar e enxergar essa, entre aspas, muito aspas, né? Essas falhas dos nossos pais. De forma alguma significa que a gente está desmerecendo o valor deles. Entendeu? A gente tem que ter coragem para olhar para isso, sabendo que eles não têm culpa nenhuma, mesmo que eles tenham cometido tais erros. Porque eles cometeram erros porque nós somos seres humanos. Eu errei um monte com os meus filhos, os meus pais erraram um monte comigo, mas erramos tentando acertar ou dando o melhor de nós, mesmo que a gente faz errado, era o que eu dava conta de dar naquele momento. Então, assim, sem culpas, sem julgamentos, apenas coragem de olhar para trás e falar: realmente eu senti falta da minha mãe, eu senti falta de um carinho do meu pai, da presença da minha mãe, eu sei lá. Cada um vai ter registrado de uma forma diferente. A questão é que todos nós temos esses registros e precisamos olhar para eles e sentir a dor deles, porque a gente tem que deixar vir para deixar ir. Então a gente precisa limpar isso. E para limpar tem que ter coragem de olhar. E pode ter coragem, para ter coragem de olhar, você tem que entender que você não vai estar desmerecendo os seus pais se você fizer esse processo. Se você olhar para isso e sentir a dor disso, nossa, eu tô sentindo aqui a dor do abandono da minha mãe, mas a minha mãe nunca me abandonou. A verdade é essa. Mas você sentiu a dor do abandono e você tem que olhar para isso. Você tem que deixar essa dor vir. Entendeu? Então é assim que funciona. Essa pergunta veio, inclusive, né, a gente está na jornada do perdão nesse momento e a gente estava trabalhando essa questão, né, de olhar para trás, para as nossas relações com nossos pais e encontrar as nossas carências emocionais. No Desafio Transformação também a gente vive uma semana inteira só de cura da relação com os pais, porque tudo que nós somos hoje, a forma como a gente se relaciona hoje, tem base nessas primeiras relações da nossa infância. Não tem como fugir disso. É isso, Fernanda, espero ter ajudado. E todos vocês, espero ter ajudado aqui. Quem ainda não enviou sua pergunta, pode enviar para o meu WhatsApp, né? Envia a sua pergunta digitada. Seja objetivo, porque não é para você contar a sua história e depois perguntar, não. Para contar a história não dá tempo, né? Eu não consigo acompanhar. Mas eu tenho guardado todas as perguntas, então manda a sua pergunta digitada. Você pode esclarecer como a Fernanda fez, né? Qual que é a sua dúvida. E aí me manda a sua pergunta. Manda o seu nome, se você quiser pode usar um nome fictício, se não quiser se identificar nem primeiro nome, né? Eu só falo o primeiro nome de todo jeito. E a cidade. E aí fica atento aqui no canal, toda sexta-feira tem resposta. E fica atento para você ver o dia que vai ser a sua resposta e para acompanhar também a resposta dos outros, que sempre tem conhecimento legal para trazer para vocês, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar se você acha que foi importante para você, para a gente fazer essas mensagens, né, essas dúvidas que eu tenho certeza que são de muitas pessoas, chegar, né, alcançar cada vez mais pessoas para a gente poder ir transformando aí o mundo. É isso, beijo no coração, abraço e luz, fica com Deus e até o próximo.
Olá, você que acompanhou aí agora o momento Felizes para Sempre, 3 pontinhos, abraço e luz. Tô passando agora rapidinho no final desse momento para te convidar a fazer parte da minha lista de transmissão no WhatsApp, que foi onde esse momento Felizes para Sempre, 3 pontinhos começou, né? Foi com o pessoal do WhatsApp, com essa turma linda que me acompanha lá mais pertinho de mim. Foi onde tudo isso começou e agora a gente teve essa ideia de trazer esse momento Felizes para Sempre também para você que me acompanha no YouTube. Então, se você quiser ficar mais perto de mim, fazer parte da minha lista de transmissão, o WhatsApp está aparecendo aí na telinha para você, é só mandar, eu quero participar da sua lista, e aí a gente fica mais próximo por lá também, ok? Um grande abraço, obrigada, gratidão por me acompanhar por aqui, ok? Beijo!